Vamos dar início a mais uma aula de Sociologia. Nós iremos continuar falando sobre as novas perspectivas sociológicas, só que nesse capítulo nós iremos abordar o poder e o trabalho na pós-modernidade. E aí vocês vão encontrar no módulo de vocês esse conteúdo que se encontra na página 18. Então, na página 18 vocês vão encontrar o ponto de partida onde possui essas três questões. Essas três questões vocês irão responder no caderno de vocês de forma argumentativa. Nesse primeiro momento, nós iremos falar de um sociólogo chamado Norbert Elias. Então, Norbert Elias, ele vai trazer uma temática falando sobre o poder e o trabalho na pós-modernidade. Então, nós iremos começar abordando o subtema referente à teoria do Norbert Elias, que é relações de poder entre estabelecidos e outsider. Então, vamos começar para a gente obter conhecimento sobre as teorias desse sociólogo. Então, por que existem grupos sociais e indivíduos com maior privilégios e poder em uma dada sociedade? Não é raro observar indivíduos que se reconhecem como superiores, como pessoas de bem, detentores dos bons costumes, em oposição a grupos que eles consideram inferiores, marginais, estranhos e etc. Por que existem essas distinções entre indivíduos e grupos sociais? Então, partindo desses questionamentos, é que a teoria do sociólogo, o Norbert Elias, que é de extrema relevância para exatamente a análise do período histórico atual, e em particular para a compreensão das relações de poder que são estabelecidas entre os indivíduos. Então, nós iremos focar exatamente essa relação de poder, que se estabelece entre a relação social do indivíduo, e aí segundo as teorias do Norbert Elias. Então, vamos para o tema referente à modernidade e o processo civilizador. Então, em O Processo Civilizador, que é uma obra, que é inclusive uma das obras mais conhecidas do Norbert Elias, esse sociólogo, ele discorre sobre a gradual transformação dos costumes da sociedade europeia na transição para a modernidade. Então, Elias define como processo civilizador, que foram as mudanças, principalmente as mudanças comportamentais que ocorreram ao longo da história e induziram os indivíduos ao autocontrole de seus impulsos e à interiorização de normas e condutas, de normas e códigos de condutas. O Elias, ele buscava compreender historicamente como os seres humanos eles passavam a assumir normas de conduta e comportamento nas relações sociais inserindo práticas de boas maneiras em seu cotidiano. Então, o processo civilizador, na concepção do Elias, corresponde exatamente a essa mudança operada ao longo do tempo, na conduta e nos sentimentos humanos, e isso de forma que harmonizasse os interesses individuais com os interesses coletivos da sociedade. Aí, para tanto, no início, o processo civilizador ele foi marcado por mecanismo de coerção dos indivíduos, com punições, penalidades e prisões. E de maneira gradual foram se transformando em mecanismo de autocoerção ou autocontrole dos próprios indivíduos. Aí, desse modo, a educação e as normas de civilidade, que correspondiam às formas de autocontrole, ele tinha como objetivo garantir a boa convivência dos indivíduos em sociedade. Além disso, o Elias, ele demonstra que, embora o pudor e a vergonha aparecessem ser naturais e inerentes aos seres humanos, na realidade, ela tratava-se de sentimentos ensinados e construídos historicamente nas relações sociais. O Elias, ainda ao explicar como ocorreu o longo e lento processo civilizador, ele aponta a atuação da aristocracia no sentido de se distinguir dos demais
dos demais estratos sociais, onde ele utiliza de sua posição social privilegiada. A aristocracia adotou diferentes hábitos e costumes, criando assim um status social. Como consequência, houve o empoderamento daqueles que seguiam os costumes nobres ou civilizados, e a exclusão social da grande maioria das pessoas que não seguiam tais costumes, e assim eram considerados sujas, rudes, sem modos e, em outras palavras, incivilizadas. Tem outros termos, o Elias, ele observa que a nobreza se utilizou de elementos simbólicos como as prescrições relativas a um modo de comer, falar, vestir-se, comportar-se, para manter certo distanciamento dos demais grupos sociais e ampliar seu estado social. No entanto, o autor dele destaca que, com o passar do tempo, os comportamentos eles pertencem à aristocracia, que começaram a ser imitados pelos demais estratos sociais, em particular pela burguesia, que aspiravam aos mesmos privilégios e honras. Então, aqui o Norbert Elias, ele fala exatamente sobre costumes e hábitos, mas aí se referindo exatamente a essa questão do civilizador, né, as pessoas que se enquadrassem aí na classe da nobreza. E as pessoas que não se enquadrassem, elas eram consideradas, né, rudes, elas eram consideradas sujas, ou seja, elas faziam parte do processo incivilizados. E a partir do momento que as pessoas começaram a ver e observar que eram, vamos dizer assim, consideradas civilizadas, então elas começaram a obter bons hábitos, dando aí, né, a ideia se referendo à sua obra, que é o processo civilizador. Vocês vão encontrar aí na página 20 um textinho da atitude sociológica. Vocês vão fazer a leitura e responder a primeira e a segunda questão. Então, vamos dar continuidade às teorias do Norbert Elias. E agora nós iremos falar sobre um estudo sobre os estabelecidos e os outsiders. Então, em outra obra do Norbert Elias, junto com o John Scotteson, então a obra conhecida como Estabelecido e os Outsiders, eles apresentaram resultados de uma pesquisa que foi realizada na década de 1950 e início de 1960. Aí, nessa obra, né, eles fizeram essa pesquisa entre a década de 50 e 60, eles descrevem as relações de poder em uma pequena comunidade com um nome fictício, que era Winston Parva, que era próximo da cidade de Leicester, na Inglaterra. Aí os autores descreveram a comunidade sendo formada por 3 zonas, ou bairros, né? Aí a gente tem aqui a comunidade do Winston Parva, e aí a gente tem a zona 1, que é formada pela população mais privilegiada e corresponde à área da classe média da cidade. A gente tem a 2, que é a região mais antiga da cidade e é composta de famílias de operários que estão estabelecidos há 2 ou 3 gerações. E a área 3, que é o loteamento recente formado por familiares de operários. Então, esses autores, eles identificaram um contexto bastante peculiar nessa comunidade, que embora fosse constituída por uma população homogênea, havia uma nítida separação entre 2 grupos sociais. Enquanto os moradores da zona 1 e 2 formavam grupos estabelecidos no local, ocupando posições de privilégios e poder na comunidade, os moradores da zona 3, eles assumiam a posição de outsider, que poderia ser traduzida como marginais ou excluídos, sendo marginalizados pelos demais habitantes. Então, os autores eles começaram a demonstrar que não havia diferenças significativas entre os habitantes de Winston Parva em aspectos
como nacionalidade, etnia, renda, ocupação, níveis educacionais e padrões habitacionais. Nas zonas 2 e 3 eram ocupadas predominantemente por trabalhadores e a única diferença consistia no tempo de residência. No entanto, os autores apontam que esse simples critério era suficiente para impor uma barreira de convivência entre os antigos moradores da região e os seus vizinhos mais recentes. Então, ao observar o exemplo dessa comunidade, pode-se questionar sobre o que fundamenta a separação entre dois grupos sociais tão próximos e parecidos entre si. Afinal, quais seriam os fatores que justificavam, naquele contexto social, a segregação dos moradores mais recentes? Então, para os autores, ao estarem estabelecidos a comunidade por gerações, os antigos habitantes eles formaram entre si fortes vínculos sociais, de parentesco e também de amizade. Tais moradores eles tinham uma história em comum, na qual compartilhavam os acontecimentos particulares de suas vidas e da comunidade em que estavam inseridos. Por outro lado, os novos moradores não partilhavam dos menos vínculos sociais, nem tinham laços com a comunidade em que ingressaram. Por esse motivo, a visão dos moradores antigos, os novos representavam uma ameaça à estabilidade e à ordem social da comunidade, motivo pela qual os tratavam como humanamente inferiores. Então, ocorria a oposição entre os estabelecidos e o outsider, entre os de dentro e os de fora, que é explorada pelos pesquisadores a fim de explicar as relações de poder entre moradores antigos e recentes em uma mesma comunidade. Então, o Eliud e o Scottson perceberam as tensões e as distâncias sociais entre membros comunitários, em que os moradores recentes eram alvos constantes de desconfiança, de fofocas depreciativas e do menosprezo dos antigos moradores do povoado. Tal relação conflituosa também tinha um reflexo a exclusão dos novos moradores das organizações e instituições políticas da comunidade, como associações, igrejas, escolas e etc. Aí vocês vão encontrar lá na página 2 esse textinho da leitura sociológica. Vocês fazem a leitura dele, que é da obra exatamente dos estabelecidos do outsider, para vocês tentarem compreender melhor um pouco da sua teoria. Então, diante do conflito instaurado entre os habitantes do Storparpa, os autores demonstram suas consequências no âmbito do indivíduo de criminalidade da comunidade. Isso acontece como desdobramento do processo de estigmatização dos novos moradores, que são rotulados negativamente e excluídos da vida comunitária. Aí os autores compreendem que o preconceito e a estigmatização decorrem da necessidade dos antigos moradores de afirmar sua superioridade moral e seu status social privilegiado perante os demais. Então, ante tal condição de exclusão, os indivíduos estigmatizados podem apresentar diferentes formas de relação, como esforçar-se para serem aceitos pelo grupo ou agir com violência e agressividade. Nesse cenário, os autores constatam que a delinquência juvenil emerge como uma reação do grupo outsider, de sentimento de exclusão e estigmatização. Aí, os autores de vandalismo se tornam uma forma particular de os jovens manifestarem seus sentimentos de estudo
vivenciado desde a infância nas relações com outras pessoas da comunidade. Aí vocês vão encontrar lá na página 22 esse textinho aqui: trota universitária não é trabalho, é relação de poder, diz especialista. Então, esse textinho você vai fazer a leitura e responder a questão. A continuação desse textinho vai estar lá na página 23 e eu respondo essa questão abaixo. Então, embora o livro dos estabelecidos do Outsider de Norbert Elias e do John Stott retrate uma pequena comunidade inglesa, suas conclusões se aplicam a casos concretos, como inúmeras situações cotidianas e históricas em que um grupo age de modo que estigmatize, inferiorize e exclua indivíduos e outros grupos sociais. Os autores demonstram que as relações de poder entre estabelecidos e outsiders são construídas com base no sentimento de superioridade humana de um grupo social sobre outro. Por mais que se trate de um livro publicado na década de 1960, o estudo desenvolvido pelos autores serve como reflexão necessária para pensar as dinâmicas de poder e exclusão que ainda não são bastante e são recorrentes na atualidade. Então, para a gente finalizar a nossa aula, eu vou deixar também aí como atividade a página Leituras Sociológicas da página 23. Faz a leitura e responde a questão a seguir. Então, tchau, até a próxima aula.